Monteiro é doutora na questão da violência contra a mulher. Ela, inclusive, esteve no Falando Nisso, conversando sobre esse e outros assuntos comigo. E a gente tem observado, ontem a gente tentava, Arimateia e doutora Claudete, a gente tentava fazer uma análise, né, sem muito embasamento, porque a violência sexual, principalmente estupros, aumentou dessa forma, né? Por que os estupros aumentaram dessa forma? São estupros coletivos, a idosos, a pessoas com deficiência, a crianças, abuso sexual revelados em redes sociais. Aí a gente estava pensando, é porque a mídia dá mais ênfase? É porque as pessoas estão denunciando mais? Ou é porque realmente os casos aumentaram? Qual é a sua análise? Boa noite. Boa noite, Maia. Boa noite, Arimateia. Boa noite aos ouvintes da TV Meu Norte. Olha, a violência contra a mulher já é um problema que a gente considera de extrema gravidade. E a violência sexual, essa então, é desastrosa. Por mais que a gente diga que esses dados eles estão aumentando, a gente ainda considera que são dados subnotificados. A maioria das mulheres ainda não chegam a essa denúncia. E quando se faz essa análise, por exemplo, aqui no nosso estado, o Sanvis, ele apresenta de janeiro até o presente momento quase 500 casos de violência sexual e desses, mais de 50% é em crianças de 1 a 12 anos. Então, quer dizer, acontece dentro do lar. E se acontece dentro do lar, a gente termina fazendo uma análise do que é que acontece nesse ambiente do lar. Então, existem assim muitas hipóteses, muitas discussões a respeito dessa questão que é muito séria, é muito complexa. Uns dizem que a violência contra a mulher, a violência sexual está banalizada, outros dizem que é a questão dos valores que não são repassados ou que são interpretados de forma diferente. Dentro do ambiente familiar, por exemplo, é a questão do afeto, do carinho, do amor de pai que se torna erotizado. Então, outros dizem que a questão, vamos observar esse homem, ele deve ter vivido na infância violência, deve ter presenciado violência. Então, existe todo um complexo que a gente pode analisar e dizer que realmente tem sido notificado, mas também a mídia dá essa oportunidade de chegar a isso, apesar das mulheres ainda não terem a coragem, como teve essa jovem recentemente, de vir a público e contar o seu acontecido, né? Arimateia. Boa noite, Maia. Doutora, o caso específico dessa estudante de psicologia e odontologia que divulgou na rede social uma violência sofrida pelo padrasto e pelo pai. O caso ainda está sendo investigado, inclusive hoje o Ministério Público, através da promotoria de Piracuruca, divulgou uma nota dizendo que nunca deixou de investigar e espera ainda o andamento das investigações da Polícia Civil, inclusive os exames da jovem, que ainda não foram feitos no corpo. Os técnicos de enfermagem, inclusive, serão ouvidos. Exatamente, para verificar, para constatar, confirmando ou não a violência. Mas o caso dela é emblemático, eu queria que a senhora comentasse o seguinte: como ela denunciou aos 23 anos de idade e ela sofreu violência até os 19, muita gente nas redes sociais e parte da sociedade se pergunta, mas ela não poderia, já adulta, universitária, já dona do seu nariz, com liberdade de sair e entrar de casa a hora que quisesse, ter ido morar sozinha, ter mudado de cidade, ter denunciado, ter revidado até fisicamente? Eu queria entender esse mecanismo de retração. É possível que isso aconteça? Ou é realmente estranho, como apregou algumas pessoas? Primeiro, eu acho assim, esse caso dessa jovem, ele tem assim vários aspectos. Primeiro, ela veio a público, não só por uma denúncia, mas ela também se mostra, que isso denota uma coragem muito grande. Ela se mostra a partir dessa denúncia. E também ela utiliza a rede social Facebook, né? Hoje um instrumento de uma velocidade tremenda para
propagar o que ela chama, que ela disse que é justiça, né? Então, assim, se você, como você coloca, vamos fazer uma análise durante todo o período em que ela sofreu essa violência, que foi abusada pelos 2 homens assim, centrais da família, que é o padrasto e depois o pai. Então, isso é um processo que, quando acontece com a criança e adolescente, é comum esse silêncio, porque elas não conseguem. Primeiro, elas vivem provavelmente numa família em que a figura central do pai, ela é muito de obediência e quer dizer, machismo e de autonomia total. Então, elas ficam submissas, elas são coagidas, elas são impedidas, ameaçadas, impedidas de fazerem comentários a respeito daquilo. E como são crianças e adolescentes em desenvolvimento, elas talvez nem consigam, na época, entender o processo pelo qual se passava. E quando ela consegue sair daqui, pelo que ela posta lá na sua página, ela diz que passou 3 anos fazendo uma terapia para chegar a este momento. Então você vê que ela agora provavelmente já está em condição de divulgar e de fazer aquilo. Mesmo assim, você vê que um sofrimento muito grande, uma vivência muito longa de abuso. E isso não é só prioridade dela, isso é muito comum em muitas outras jovens. A gente tem 1 minuto e meio, em média, do depoimento dessa garota, né, da Franciele, à TV Costa Norte, nossa afiliada em Parnaíba. Vamos ouvir. A questão dos abusos sexuais que eu sofri durante grande parte da minha vida, durante muitos anos, começou nos meus 7 anos com o meu padrasto e durou até os 14 anos. Isso eu morando na casa da minha mãe com o meu padrasto e com a minha mãe, com meus irmãos, e que eu tinha uma irmã por parte de pai e mãe do primeiro casamento da minha mãe e um irmão por parte da minha mãe com esse meu padrasto. Aí, então, com 14 anos, o meu pai reapareceu na minha vida, que desde os meus 3 anos ele não tinha aparecido, ninguém sabia nem onde era que estava. Aí ele reapareceu na vida da gente, né, da minha irmã, ajudando, podendo ajudar agora com a condição financeira melhor, podendo ajudar a gente, com todas as intenções melhores possíveis. Aí foi na época, quando eu tinha 14 anos, 2004, que não tinha mais no interior onde eu morava com a minha mãe, a minha escola mais, né? Eu estava fazendo 6ª série, ia fazer a 7ª, não tinha mais no interior. E eu tive que morar em Piracuruca com meu pai, para continuar os meus estudos. E no ano seguinte, a minha irmã, que tinha 11 anos na época, foi também estudar em Piracuruca com meu pai, morando também com meu pai, juntamente comigo. E no final do ano de 2004, foi o ano em que eu me mudei para lá, começou os abusos dele comigo. E isso se perpetuou até os meus 19 anos. E foi quando eu consegui passar no vestibular para a Universidade Federal daqui de Parnaíba e me mudei para cá. E aí, na época das férias que eu voltava para lá, ele também não abusava mais de mim. Nem, assim, algumas vezes ele tocava no assunto e dizia que não era para contar, não precisava contar. A questão de nunca contar e os abusos que aconteciam com a minha irmã, só para deixar claro, ela começou dela assim que ela se mudou para lá, para casa do meu pai também, com 11 anos, e durou até em junho do ano passado. Olha, essa é a versão da Franciele. A mãe já entrou em contato com a polícia, um contato e não é um depoimento porque ela não foi chamada, né? Que a polícia mantém em sigilo. Nós ouvimos ainda hoje na edição de 70 minutos a posição do delegado-geral James Guerra falando como é que vai ser feita a investigação. Os técnicos de enfermagem que examinaram Franciele quando ela fez a denúncia aos 19 anos serão ouvidos. Vai ser também levado em consideração se há ou não uma questão de chantagem envolvendo assaltos ao comércio do pai, né? Envolvendo namorado, tanta coisa. O fato é que essa é uma versão da Franciele que a gente está exibindo. O pai dela e o advogado do pai não quiseram se pronunciar. Hoje, o nosso departamento de jornalismo entrou em contato com ele. O Silas falou pessoalmente com ele ao telefone, oferecendo espaço para ele falar no Agora. Ele disse que não queria se posicionar. O fato é que a polícia está investigando. Esse é um recorte de um caso
caso que a gente está dividindo com vocês, não é, Arimatea? E aí a gente fez questão porque, na verdade, o caso Franciele está dentro desse contexto de violência sexual, procedendo ou não, que existe, que é absurdo. Os estupros coletivos é um outro fato que tem chamado a atenção. Foram 4. Acho que em menos de 2 meses, né? Aqui no nosso estado. Casos de idosas, de deficiente, de pessoas absolutamente vulneráveis. Por que isso acontece? E foi uma abordagem que eu fiz e agora vou fazer com mais tempo. Num mundo onde sexo está tão fácil, tão banalizado, por que esses estupros ainda acontecem, doutora? É muito difícil responder assim, por que acontece. Eu acho que existe um contexto na estrutura desse jovem. E com essa perversidade com essa perversidade, com essa união que eles se encontram. E aparece aquele jovem, formam aqueles grupos. E pode ir atrás que são jovens que têm uma inversão de valores, são jovens que talvez foram abusados também na sua infância, são jovens que não respeitam as mulheres. Então existe todo um processo dentro dessa conjuntura que faz com que esse jovem pegue uma mulher brutalmente e provoque esses terrores, esses horrores que a gente não consegue aceitar hoje no mundo em que a gente vive. Doutora, uma última pergunta. Eu não vou considerar se o caso da Franciele procede ou não, porque a polícia que tem de dizer isso após as investigações. Ela fez uma denúncia corajosa, se expôs e a polícia vai dar a palavra final, juntamente, obviamente, com os profissionais da saúde. Mas vamos colocar de uma maneira genérica. A vítima de um abuso sexual, uma criança ou adolescente, quais são as consequências que ela leva para o resto da vida? Que tipo de problema ela pode enfrentar no trabalho, na convivência, para conseguir um namorado, um marido? Quais são as principais, os principais traumas? É um trauma que se supera? Quando talvez, como você diz, o caso dessa moça, a polícia está fazendo um inquérito e ele vai chegar a uma verdade, né? Então não nos compete aqui dizer se é ou não uma verdade. Mas existem outros casos. Mas existem outros casos e que as consequências, elas são tanto físicas como psicológicas e que levam a toda... Olha, a jovem, ela se isola muitas vezes, a relação afetiva com outras pessoas fica muito dificultada. Ela pode encaminhar pelo lado do alcoolismo, das drogas, a questão das doenças mentais, dos transtornos obsessivo-compulsivo, muitas delas até o suicídio. Então, quer dizer, são marcas, além disso, que vão ficar para o resto da vida. No caso dessa jovem que se expôs desse jeito, verdade ou não, se expôs desse jeito, contra a família, sabendo que a opinião pública iria, né, estar presente nesse momento. Com certeza essa jovem, para chegar a esse momento, ela está tentando uma superação. Que ela não vai conseguir totalmente, mas ela vai. Isso vai ser difícil para ela se fixar no emprego. Então, a gente tem que entender que a violência sexual, ela é séria, ela é grave, ela não é pontual. Principalmente quando acontece com criança e adolescente, ela é repetitiva, ela é contínua e isso deixa marcas profundas para o resto da vida. Porque cessa dessa mulher a liberdade da escolha do seu parceiro sexual. Muito bem, muito obrigada a doutora Claudete Monteiro, né, que traz um pouco de luz a esses dados e a esses fatos todos que nos estarrecem aqui, né? A imprensa e a todos, né? O Piauí todo, o mundo todo fica estarrecido porque não é uma peculiaridade só do nosso estado, mas o mundo inteiro está vivendo essa guerra contra a violência sexual. Muito obrigada pela entrevista.